Pessoal, atenção, notícia aí apurada pelo jornalista Lorival Santana da CNN. Vocês estão vendo aqui, ó, na manchete, sobre a taxação que o Trump deseja concluir aí a partir do dia 1º de agosto contra o Brasil. E esse tarifaço que impõe 50% de impostos para produtos brasileiros que cheguem até os Estados Unidos, tem, pela apuração do Lorival Santana, algumas ideias por trás. E não tem nada a ver com prisão de Bolsonaro, isso é só um gatilho para que ele possa desenvolver um plano muito mais ambicioso, comercial e de guerra contra a China, e o porquê que nós estamos nesse balaio de gato aí. Porque Brasil, sendo também um país ligado ao BRICS, grupo econômico no qual a China também faz parte, seríamos o primeiro país aqui da América em que os Estados Unidos forçariam a barra para que eles conseguissem, em algum momento, ter acesso às terras raras, né, aos minérios raros, como lítio, zinco e outras, como o nióbio, por exemplo, e que a ideia principal de Trump é sufocar o Brasil enquanto agente comercial mundial, para que ele, teoricamente, né, pedisse arrego ao próprio Estados Unidos. Mas é óbvio que o que os Estados Unidos querem com isso é atingir a China por conta da sua ligação também comercial muito forte, é a principal parceira comercial do Brasil, e com isso ele aí sim entra Bolsonaro, ele viria como um agente interventor nessa empreitada aqui em nossa nação. O que acontece a respeito disso? E aí é importante também a gente entender as variantes que estão ao redor dessa notícia e dessa apuração aí do Lorival. Nós precisamos entender que os Estados Unidos vão fazer de tudo para bloquear contas, passaportes, vistos, na verdade, né? Passaportes não, mas os vistos de entrada nos Estados Unidos de figuras importantes, como ministros do STF e outras pessoas que têm algum tipo de cargo importante. Segundo essa mesma apuração que a gente está tendo acesso agora, a ideia é inclusive de fechar, né, de expulsar a embaixadora, né, do Brasil nos Estados Unidos. Ou seja, é uma tentativa de achaque, é uma tentativa de manipulação e de pressão absurda para que o Brasil baixe as calças para os Estados Unidos. O bom de tudo isso é que, sabendo-se que essa trama é uma trama que tem esse envolvimento comercial de consequências dramáticas e até como uma guerra comercial muito mais deliberada e aberta, faz com que a gente compreenda que todo o lance que a gente tem percebido nas últimas semanas com as falas de Eduardo Bolsonaro, do próprio Bolsonaro e de outros membros da família, essas falas têm a ver com a noção de que eles seriam um ponto de apoio dentro do nosso país para que os Estados Unidos conseguissem nos colonizar, né? E isso não vai acontecer, né? Lula já deu a resposta de que aguarda por uma negociação, aguarda por um telefonema de Trump, ele já
teve várias tentativas desse diálogo, colocou como principal interlocutor dessa atividade o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin, e mesmo assim não houve resposta por parte dos Estados Unidos. Então, em que pé estamos? Nós estamos diante de uma possível reprimenda comercial bem forte por parte dos Estados Unidos, e o que vai ser importante nesse momento é Lula ter essa consciência, saber dialogar com o público interno para entendermos do que se trata, fazer chegar a todos que existe uma traição interna de pessoas ligadas ao Bolsonaro, principalmente para poder ter essa alcunha de interventor, e, além disso, fortalecer laços, principalmente com os países do BRICS, para que aquilo que nós vamos perder em termos de venda, em termos de compra com os Estados Unidos, que a gente consiga apoio dentro do BRICS e dentro também da União Europeia, para a gente não passar um apuro maior com relação a isso. É claro que vão ter altos e baixos em relação a mercado comercial de importação e exportação, né? Você não troca de agente comercial de uma hora para outra, né? Sabendo-se do tamanho de cada uma dessas vendas, né? Mas a gente já provavelmente está bem preparado, não só no que diz respeito a essa situação desse instante, mas se for ligada essa sirene de alerta a respeito desses próximos passos que provavelmente Trump vai tomar, então a gente também pode ficar esperto e previdente com relação ao futuro. É isso. Quando tivermos mais notícias, mais informações, né, passadas por algum jornalista brasileiro ou alguém de fora, né? A gente tem visto aí Jamil Chad e outros interlocutores internacionais com bastante informação a respeito disso. A gente volta aqui e troca uma ideia. Até!